Boa noite, meus queridos. Mais uma vez, nós tivemos um probleminha. Eu estava na minha página, esse pastor meio cabeçudo. Eu estava na minha página do Facebook, no meu Facebook, e não no Facebook da igreja. Então, o que aconteceu? Eu iniciei uns 10 minutos, mais ou menos, e aí que eu me toquei. Solange se tocou. Eu não. Solange me deu um toque que eu estava equivocado, no lugar errado, né? Agora nós estamos no lugar certo. Estamos na página da igreja e que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ter uma noite de paz e de tranquilidade. Estamos aqui na casa do Fernando e da Cleide, do qual a Patrícia é filha, a Carol é neta, e nós louvamos a Deus pela vida deles, louvamos a nossa gratidão imensa. O Fernando operou hoje a catarata, está passando bem, glória a Deus por isso. Nós estamos muito felizes, já veio aqui bater um papo, ele é o cover do Roberto Carlos, né? Já deu uma palhinha aqui, né? Então nós agradecemos a Deus pela vida dessa família, né? E que Jesus possa abençoar vocês também. Minha querida amiga do Facebook, você acabou me acompanhando, Deus abençoe a tua vida, tá? Que Jesus seja contigo, uma boa noite, né? Agora nós vamos cantar o hino 160 do cantor cristão e depois voltaremos à mensagem aqui. Vamos lá então? Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que pensa crendo que há de obter a resposta sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Glória a Deus. Então, como eu vou recomeçar, né? O tema que eu escolhi foi quem ama a Deus obedece. E nós vamos estar meditando, né, no texto de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5. Eu estarei lendo agora a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná de Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos presente ali, né? O pastor deu aqui uma perdidinha onde ele estava, né? Seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. A sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Que assim o Senhor, mais uma vez, possa abençoar a sua palavra. Lenilza, Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus seja com você, com toda a sua família aí. Eu não sei em que estado você está, mas você é de Fernando de Noronha, né? Sua casa é lá, mas você roda a casa das suas filhas. Que Jesus abençoe a sua vida. Né? Eu não vou repetir o que já falei, porque eu vou seguir. Né? A riqueza desses textos é grandiosa em nossa vida. Se nós aplicarmos tudo isso que nós vamos ouvir, o texto e que nós vamos ouvir que o Senhor colocou no meu coração. E eu listei algumas mensagens possíveis aqui que nós podemos tirar desse texto, né? E eu vou me ater só a duas desses que eu vou listar aqui, são alguns temas que podemos tirar. O primeiro, a importância do amor e do prazer na vida, fruto da obediência. Boa noite, pastor Joselito, Jesus abençoe. A gente só vai ter prazer, né, na vida, eu digo, satisfação, desenvolvimento, se nós obedecermos a Deus. Sem obediência a Deus é impossível se alcançar qualquer coisa. Né? A necessidade de atualizar o sinal de Jesus para trazer alegria na vida. Esse é um tema que está dentro desses 5 versículos que eu li. Né? E ele nos traz, né, uma revelação clara. Né? Jesus supre as nossas necessidades. E ele supre mesmo. Não é só o pão de cada dia, não é só os recursos financeiros, não. Jesus supre todas as necessidades. Não há necessidade que Jesus não supra. Né? E aí eu tenho uma outra sugestão de
de assunto para nós pregarmos dentro desses 5 versículos de João 2, do versículo de 1 a 5. A presença de Maria, mãe de Jesus, o que ensina? A obediência que devemos ter a Jesus. Ela não falou para o serviçal, faça tudo que ele mandar. Ela obedeceu, reconheceu quem era Jesus, apesar de ser seu filho, mas ela obedeceu a Jesus. Mandou que o garçom lá obedecesse a Jesus. Né? A obediência que devemos ter a Jesus. Essa é a obediência que devemos ter a Jesus. Uma obediência cega, sem pensar. Se Jesus manda fazer, fazemos. O significado do primeiro sinal de Jesus no Evangelho de João? Ele ensina a ter fé e acreditar no impossível de Deus. Porque o que Jesus fez, para qualquer ser humano, é impossível. Você pegar vasilhas com água, porque talhas são vasilhas, né? Pegar vasilhas de água, né? Como o texto vai seguir, a partir do versículo 6, né? E encher da água, e quando ele falar, aquilo se transformou em vinho. Isso é um milagre. É um milagre. Então, é o impossível de Deus. Entendeu? Ensinar a ter fé e acreditar no impossível de Deus. A transformação da água em vinho é como o primeiro milagre de Jesus. É mais um tema. A importância que Jesus dá à família. Ele separou para realizar o primeiro milagre numa família, numa união. Então veja como a união conjugal ela é importantíssima para Deus. Foi a primeira instituição que Deus criou. Então nós precisamos ter isso em mente, né? Aí nós temos uma outra, a importância que Jesus dá à família e a disponibilidade de Jesus para transformar a vida das pessoas. Então, poxa, entender que o mesmo objetivo que Jesus teve de transformar a nossa vida é o mesmo com os outros. Porque às vezes a gente esquece, não é? Deu um banco agora, poxa vida, o nome dele, né? Deu um banco, Cardoso, mas deu um banco. Quê? Miguel Cardoso, minha esposa que lembrou. Miguel Cardoso, não é, Miguel? Então, entender que o mesmo objetivo que Jesus teve em transformar a minha e a nossa vida, né, é o mesmo, a gente deve ter o mesmo objetivo com os outros. Porque Jesus tem o mesmo objetivo com os outros. Como ele teve conosco, ele tem com os outros. E cabe a gente o quê? Obedecer. Aí vem a questão lá de cima que eu falei, da obediência. A primeira lição, né? A primeira lição que eu tiro desse texto que eu vou trabalhar, eu disse só em duas, Jesus ama a família. Então, a gente tem que pensar isso, a família, porque nós pensamos o seguinte, até eu estou com um vídeo para fazer amanhã, que eu vou falar exatamente sobre isso, né? A família, né? As pessoas hoje formam uma família e dizem, como eu vou trazer filhos para esse mundo? Né? Como você ter filhos num mundo desse tão cruel, com uma sociedade terrível, onde as vísceras dessa sociedade é um odor horrível, pavoroso, né? Como colocar filho nesse mundo? Querido, você tem que se preocupar em obedecer a Deus e ter fé. Porque se você educar a criança no caminho que ela deve andar, você pode colocar quantos filhos você tiver condições de sustentar. Porque eles vão ser pessoas de bem. Mas você tem que ter fé. Você tem que crer. Você tem que obedecer. Porque se isso não acontecer, sabe, veja ali que a obediência foi o cerne da questão. O milagre só aconteceu por causa da obediência. Porque se as pessoas não obedecessem o que Maria disse, que Jesus disse para Maria, e Maria assim relatou para os serviçais, né, se eles não fizessem aquilo, o milagre não iria acontecer, porque não havia fé. Então, nós precisamos ter fé para que as coisas aconteçam. Então, sim, devemos trazer filhos para esse mundo. Com certeza, eu já falei isso. É uma coisa triste, às vezes, quando a gente encoraja pessoas a fazerem coisas que nós estamos equivocados em encorajar.
Eu já encorajei pessoas a isso. A gente tem que pensar antes de ter filhos. Esse mundo difícil, uma sociedade podre, mas a gente tem que pensar. Foi a primeira instituição que Deus criou. E ainda falou assim, crescei-vos, e ele ainda deu uma ordem. Crescei-vos e multiplicai-vos. Poxa, então é uma ordem que Deus nos deu. Então, não de forma dissimulada, de forma irresponsável, fazer filho, botar filho no mundo, do qual você não tem capacidade financeira para sustentar. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que se prevenir para evitar uma gravidez indesejada, uma gravidez fora do momento de ter um filho, em todos os sentidos, porque tudo tem um momento. Não é só o financeiro, a gente precisa também ter cabeça para assumir paternidade. Não é uma coisa simples uma paternidade. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Para isso, a gente busca a direção de Deus. Por isso que a obediência é determinante em tudo isso. Porque se você não tiver isso na sua mente, se você não preservar a família e dar prioridade a ela, e depois, primeiro prioridade a Deus, depois a família. Entendeu? Você tem que dar prioridade a Deus. É primeiro Deus, buscar a Deus, obedecer, e depois a sua família. Não é o dinheiro, querido. O dinheiro, ele apenas é uma consequência da sua obediência. Porque Deus te dará, Ele suprirá as suas necessidades. Eu falei anteriormente. Ele vai suprir as suas necessidades. Então você só precisa ter fé. Você só precisa obedecer. Obedeceu, acabou, Deus vai suprir. Agora, não vai ser o que você quer, nem o que eu quero. Óbvio que não. Vai ser aquilo que Deus separou para mim e para você. Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E no tempo dele, Ele vai nos conceder o melhor que Ele separou para cada um de nós. A segunda lição que eu tiro desse texto, que eu já até falei, é a obediência. Essa eu diria que ela, porque quem obedece, ama. Essa é a verdade. A gente obedece quando a gente ama. Tem pessoas que não obedecem, elas apenas têm medo. Então, por medo e por pavor, ela faz o que a outra está pedindo. Obediência é diferente. Você só obedece quando você entende, você ama a pessoa, aí você vai obedecer. Por quê? Você ama a pessoa. E você não quer desobedecer a pessoa. Quando a gente ama os nossos pais, e a gente ama, a gente faz de tudo para não desobedecê-los. Porque a gente ama, a gente não quer ferir os nossos pais, sabe? A nossa vovó, o nosso vovô, entendeu? A gente não quer ferir. Então a gente, o quê? Por amor, a gente obedece. Às vezes a gente nem concorda, não é verdade? Mas a gente obedece. Isso também vem no relacionamento conjugal. Boa noite, meu querido. Às vezes também acontece no relacionamento conjugal. Por amar a pessoa, você obedece. Isso acontece muito com a esposa, Ela, por amar, ela obedece. Então, poxa, sabe? Que dá uma tocadinha aqui que eu tenho que tomar um remédio, eu faço uma quimioterapia oral e eu tenho que fazer isso. Solange, pode separar, por favor, que eu vou beber. São 8 horas, Eu passei do meu tempo. Tá na mão já, tá vendo? Isso daqui é bênção de Deus. Esposa é bênção de Deus, meus irmãos. Olha, vocês não imaginam isso. Esposa, não vê a Cleide aqui? É um testemunho vivo, é bênção de Deus. Ouviu, Fernando? Você fala? Balinha. Dá pra mim. Se eu der essa bala pra você, cara, eu mato você e o Jali. O Jali já tá caidinho, imagina. Mas voltando aqui, quem ama a Deus, obedece. Então, a obediência, ela é fundamental, porque se você ama a Deus, você obedece. E a obediência, ela traz frutos na sua vida. A obediência, ela nunca vem sem frutos. Porque Deus, Ele é longânimo. Ele ama os seus filhos. Então, se você obedece, agrada o coração de Deus, Deus derrama as bênçãos sobre a sua vida. Se você não obedece assim mesmo, Ele derrama algumas bênçãos na sua vida. Imagina se você obedecer. Se você estiver no centro da vontade de Deus. Para isso, eu e você precisamos obedecer. Sem obediência, queridos, a gente não vai chegar a lugar nenhum.
Entende? Isso daí começa dentro de casa, quando a gente é criança. A gente tem que obedecer, porque senão a nossa vida é toda torta. E a gente cresce e não sabe o que vai dar ali. Então a gente precisa obedecer pai e mãe. Mas se eu obedeci meu pai e minha mãe, como eu não vou obedecer a Deus, que é meu pai superior? Que é o meu verdadeiro pai. Ele apenas deu aos meus pais a responsabilidade, o privilégio de me educar. E educar meu irmão. Entendeu? E, poxa, agora o meu pai verdadeiramente é Deus. Porque os meus pais estão dando responsabilidade, respondendo a Deus pela minha criação. Como eu vou dar conta a Deus pela criação que eu dei aos meus filhos, e estou dando, porque os filhos já estão adultos, já estão com filhos, mas assim mesmo a gente continua orientando, aconselhando, ajudando, né? Essa é a função de pais. É a vida inteira. Enquanto houver o fôlego da vida, a gente está orientando nossos filhos, né? Então, essa é a paternidade. Então, os filhos obedecem porque eles amam. Você só obedece porque você ama. Isso eu falando num relacionamento espiritual ou familiar. Né? Porque o relacionamento profissional é diferente. É como eu te disse, aí você é uma troca. Você dá a sua obediência e recebe um salário. Entendeu? Então é diferente. Aí é uma relação de trabalho. Mas nessa relação tem que existir uma coisa que está dentro da obediência, que é uma coisa chamada respeito. E sem respeito não há. Você veja que Maria respeitou a Jesus, apesar de ser a mãe dela, a mãe dele. Entendeu? Ela respeitou a Jesus. Então, poxa, olha, veja que tudo está atrelado uma coisa a outra. Se não houver respeito, não há obediência. Então, o respeito é o cerne da questão também aí. Pare para pensar. Ninguém obedece a alguém que desrespeita. Você tem que respeitar para obedecer. Então, é necessário que você respeite a Deus, para que você possa obedecer. Ninguém tem fé em algo que não respeita e que não obedece. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas que essa fé, para essa fé ser germinada, eu preciso que respeitar e obedecer. Aí vai fluir o amor a Deus. Então, sem isso, não há fé, querido. Sem isso, não há fé. Pode ter certeza. Eu fiz uma coisa meio poética? Sim, mas é poético. Tudo que Deus faz é poético. Entendeu? Então nós precisamos ter essa noção, que sem obediência não há fé. E o respeito é o cerne da obediência. Né? E, nós não podemos nos conformar como se encontra hoje a sociedade. Precisamos ter essa noção em relação à obediência, porque nós temos nos assemelhados muito a essa sociedade aí que está aí, com o caminho todo torto, com coisas horrendas que tem feito. A gente não pode se acomodar com isso. Como, infelizmente, algumas igrejas estão num caminho muito horrendo, entendeu? Nós não podemos simplesmente ser iguais a esses que praticam iniquidades, coisas erradas. Nós temos que olhar para eles, temos que olhar para Jesus. Né? A sociedade está numa degradação moral e ética monstruosa. Eles estão num poço sem fundo. Né? A sociedade nossa, a sociedade mundial está num poço sem fundo de degradação, imoralidade, tudo que não presta. Então nós precisamos ser diferente. E ser diferente, quanto mais a sociedade é imoral, quanto mais ela é obscena, ela é promíscua, nós devemos ser decentes. Nós precisamos prezar pela nossa decência, pela nossa reverência a Deus, porque como você se traja, como você age, é reverência. Porque Deus espera de nós uma postura íntegra, reta. Não foi ali, no primeiro milagre dele? A maior demonstração, aquele milagre veio justamente para que os discípulos cressem que ele era o Filho de Deus.
Porque quem tinha feito isso antes? Ninguém. Ninguém tinha pego a água H2O, não é esse refrigerante, mas é a composição química da água, né? E ter transformado ali em vinho. Um milagre químico. Que melhor vinho ainda, melhor do que o outro que tinha sido servido primeiro. Porque antigamente era assim, você serviu o melhor vinho na frente e depois que as pessoas já estavam meia alta, né? Se serviu o vinho mais inferior. Não, o vinho que ele fez ali, que ele fez o milagre, era um vinho de altíssima qualidade. Porque Deus não nos dá nada ruim. Deus só dá o que é bom. Então nós precisamos dar o nosso melhor para Deus. E não nos juntarmos com essa sociedade decadente, sociedade imoral. A gente tem que ser diferente. Caminhar na contramão dessa situação. E isso só com postura, só com obediência, só com respeito a Deus. Amando a Deus, nós vamos caminhar com essa retidão. Jesus antecipa a sua hora, atendendo o pedido de sua mãe. Veja que, como se a gente tiver amor e obediência, Jesus muda. Vamos colocar entre aspas, Deus não muda, né? Mas Deus acaba cedendo a você, né, o teu pedido. Através da sua obediência, através de um coração limpo, Jesus cede o teu pedido. Não foi o que ele fez com Maria ali, com sua mãe? Ele ainda não estava no momento dele começar seu ministério, mas ele assim o fez. Né? Então peçamos a Deus que transforme a água da amargura em vinho da alegria e da esperança. Que possamos ter essa consciência de pedir a Deus essa transformação. A água da amargura, a água da imoralidade, sabe? A água da presunção, da arrogância, entendeu? Que você possa, sabe? Isso possa trazer esperança, que isso possa ser transformado em alegria e esperança na sua vida. Entende? Na minha vida, na nossa vida, que vocês possam ter isso na mente de vocês. Porque Jesus quer transformar essa água de amargura numa água linda, maravilhosa, de um vinho da alegria, da esperança, o vinho da vida. É isso que Jesus está fazendo, essa proposta para cada um de nós essa noite. Eu espero que você agarre essa proposta. Essa proposta é para você, é para mim. Então agarre essa proposta. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos estar agora fazendo uma oração. Vamos orar, né? Antes de cantar o hino. Aliás, o solo da Carol. Né? Então vamos orar. Patrícia, ora pra gente. Agora não, senta aí. Não, senta aqui, dá tempo. Patrícia, ora pra gente. Eu entro na tua presença, Senhor. Graças eu te dou pelos irmãos de estarem aqui. Eu agradeço pela minha vida, pela vida dos meus pais, pela vida da minha filha. Agradeço pela vida dos irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos que estão hoje aqui orando comigo aqui na minha casa. Eu agradeço a Deus pela cirurgia do meu pai. Amém. Muito obrigado, Senhor. Agradeço a Deus pela cirurgia da minha mãe, que também fez sucesso. E agradeço a Deus pela respiração.